Olá meninos, tudo bom? Voltamos a partir da aula de hoje a falarmos de história geral, tá bom? E na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram que em aulas anteriores eu falei com vocês sobre a Primeira Grande Guerra. E a segunda vocês vão ver que ela, em grande parte, ela vai ser de fato uma continuação da primeira. Porque a maioria dos países, a grande maioria para ser mais exato, e até os fatores que provocaram essa guerra, está muito ligado as consequências, os próprios fatores também que provocou a primeira. E eu não sei se vocês lembram, a Primeira Guerra, ela durou 4 anos. E vocês estão vendo aí que a Segunda Guerra vai ter uma duração um pouco maior, cerca de 6 anos. O número de mortes também vai ser bem maior, meninos. Algo em torno de 60 milhões de pessoas morreram sobre os efeitos e a destruição provocada pela Segunda Grande Guerra. Até porque nós vamos ter uma participação muito mais forte dos aviões, né, esses aviões já grandes, com grande capacidade de carga, levando bombas aí para tudo quanto é lado. E também nós vamos ter já tecnologia nuclear. Tanto que o final dessa guerra são 2 bombas atômicas, bombas nucleares, que os Estados Unidos vão lançar contra 2 cidades japonesas. O que nós vamos ver hoje é mais assim, os antecedentes, alguns acontecimentos que ocorreram antes do início da Segunda Guerra. E esses acontecimentos estão muito ligados a Hitler. Vocês lembram, né, que Hitler chega ao poder lá na Alemanha. Hitler implanta na Alemanha o fascismo, que lá na Alemanha vai ser chamado de nazismo. Hitler, quando chega ao poder, ele pega uma Alemanha quebrada, mas ele consegue reconstruir a Alemanha, principalmente atacando o povo judeu. Hitler vai roubar a riqueza do povo judeu, vai confiscar as casas, confiscar as empresas, os bancos, as propriedades do povo judeu, afirmando que os judeus são traidores da Alemanha, são traidores da pátria, que eles não pensam na Alemanha, que eles são ratos que só pensam em dinheiro. Então Hitler construiu toda, vamos dizer assim, uma propaganda, um discurso de ódio contra o povo judeu, justamente para se aproveitar desse sentimento de revolta dos alemães. Porque vocês têm que lembrar que a Alemanha foi humilhada na Primeira Guerra Mundial e a Alemanha sofreu demais com os efeitos da crise de 29. Então Hitler usou esse sentimento de revolta, né, fez uma propaganda muito bem feita através do cinema, através de livros, através de pinturas, através de imagens, de charges, realmente para colocar na cabeça da sociedade alemã que o povo judeu era culpado. E aí ele começa todo um processo de realmente perseguição e confiscar a riqueza do povo judeu. E confiscando essa riqueza do povo judeu, o Hitler começa a investir muito na indústria bélica alemã, na indústria de armas, recuperando de fato, em parte, o poder bélico alemão, tá certo? E isso é que vai acabar sendo, pessoal, um dos principais motivos da Segunda Guerra Mundial. E assim, na medida que Hitler foi recuperando o poder da Alemanha, foi recuperando a economia alemã, ele começou a construir um projeto de expansão territorial da Alemanha. Por exemplo, em 1938, o Hitler, ele ocupou a Áustria. Ele anexou a Áustria. Agora a Alemanha e a Áustria são só um país. E qual foi a desculpa dele? Ele afirmou que a Áustria, por ser formado por povos germânicos, que os alemães também são germânicos, eles devem estar unidos sobre o mesmo líder, que no caso era ele. Então ele simplesmente anexou um outro país. O que tu pode me perguntar? Professor, por que os antigos rivais da Alemanha, que era a Inglaterra e a França, não resolveram botar pressão no Hitler? E até certo ponto proibir dele investir em armas, proibir dele perseguir os judeus, ou proibir dele anexar a Áustria, por 2 motivos. Primeiro, na época o Hitler escondia muito o jogo. Ninguém tinha certeza, meninos, do que acontecia dentro da Alemanha. Ninguém tinha certeza de qual era o nível de perseguição contra o povo judeu. E também ele escondia todas as armas que ele estava produzindo, grande parte dela. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a construir escolas em toda a Alemanha de fachada, eram escolas falsas, que na verdade o que estava entrando na escola não eram alunos, eram operários, porque eram na verdade fábricas que estavam produzindo bombas, tanques de guerra e aviões, ok? Mas também tem um outro ponto, a Inglaterra e a França resolveram se aproximar de Hitler. Foi até o nome de uma política que eles chamaram de política do apaziguamento. Eles acreditavam que não era interessante declarar guerra a Hitler, declarar guerra à Alemanha. Eles queriam, na verdade, se aproximar de Hitler para, vamos dizer assim, tentar resolver tudo na diplomacia. Tudo bem? Então, realmente, essa ideia de política do apaziguamento
foi a decisão dos ingleses e dos franceses de se aproximar de Hitler, tipo para evitar um conflito, controlar ele e tentar de fato manter as coisas da forma mais calma possível. O que a história vai mostrar que foi um grande erro dos ingleses e dos franceses, ok? E aí, meninos, depois que ele anexou a Áustria, em 1939, ele vai ocupar um outro país que é a Tchecoslováquia. Você pode estar estranhando essas fotos dessas pessoas comemorando e fazendo a saudação nazista. Essa foto é de uma região da Tchecoslováquia chamada de Sudetos, tá? E essa região era formada principalmente por germânico, por alemães. Então eles realmente gostaram muito dessa invasão que o Hitler fez à Tchecoslováquia em março de 39, tá certo? E aquela outra foto anterior era porque, como eu falei para vocês, como os austríacos são germânicos, eles falam a mesma língua dos alemães, eles achavam interessante também pertencer ao grande império alemão, liderado por Hitler. Então ele tinha muita popularidade, as pessoas realmente viam Hitler como um grande líder, que estava conseguindo recuperar a Alemanha, não é? Então as pessoas queriam fazer parte desse grande império. E em agosto de 39, o Hitler, ele deu o último passo para começar, de fato, a Segunda Guerra Mundial. E qual foi o último passo? Ele assinou um acordo com a União Soviética, de Stalin, tá certo? E foi um acordo que espantou o mundo, meninos, porque de um lado tu tinha Hitler, que era fascista, de outro tu tinha Stalin, que era comunista, e eles se odiavam. Eram líderes que se odiavam, mas assinaram um acordo. Foi chamado Acordo de Não Agressão Germânico-Soviético. Esse acordo tinha duas cláusulas, dois objetivos. Primeiro, eles se comprometeram em ficar 10 anos sem se agredirem. Ou seja, a Alemanha e a União Soviética assinaram um acordo que não iriam nenhum país atacar o outro durante um período de uma década, 10 anos. Só que tinha uma outra cláusula, essa é a mais secreta. Eles pegaram um país, que é a Polônia, e dividiu a Polônia entre eles. A metade da Polônia pertenceria a Hitler e a outra metade a Stalin, tá certo? Aí tu pode me perguntar, professor, por que Hitler assinou esse acordo? Eu não sei se vocês lembram, quando eu trabalhei em Primeira Guerra, né, que eu expliquei para vocês que a Alemanha, desde o início da Primeira Guerra, ela teve que lutar em duas frentes de batalha. A frente ocidental, contra a Inglaterra e a França, e a frente oriental contra a União Soviética, que na época não era a Rússia. Então a Alemanha teve que dividir suas forças durante boa parte da guerra. Quando Hitler assina esse acordo de não agressão com a União Soviética, qual é a certeza que Hitler vai ter? Se começar uma guerra, não vai ter frente oriental. Ele pode atacar apenas a frente ocidental. E sabe o que aconteceu? Quando ele assinou esse acordo com o Stalin, ele acabou deixando, tipo assim, a máscara dele cair. Porque a Inglaterra e a França agora perceberam que é raro. Porque Hitler, quando assina esse acordo com a União Soviética, Hitler deixa bem clara a intenção dele de começar uma guerra e principalmente de atacar justamente quem? A Inglaterra e a França. Por isso, meninos, que em agosto de 39, esse acordo foi assinado. Olha o que acontece. Já em setembro de 39, 1º de setembro, começava a Primeira Guerra Mundial. E o estopim da Primeira Guerra Mundial é quando as tropas de Hitler invadem a Polônia. Que quando Hitler invade a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra a Hitler, começando a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês lembram que o estopim da Primeira Guerra foi o assassinato de um único homem, chamado Francisco Ferdinando. E se te perguntar o estopim, ou seja, o início, o fato que iniciou a Segunda Guerra, foi quando as tropas da Alemanha invadiram a Polônia na parte oeste, que pertenciam à Alemanha, segundo o tratado que ele assinou com Stalin. Tudo bem? Então, a partir de 1º de setembro de 39, começava a Primeira Guerra Mundial. Agora, como foi essa guerra, né, as principais batalhas, certo? Vou indicar também alguns filmes para vocês assistirem. E isso vai ficar para o nosso próximo encontro, tá bom? Então, valeu, meninos, um abraço, até a próxima.